restaurante, galpão, prédio ou condomínio, temos a equipe certa. Jardinagem de primeira é o verde sempre bem cuidado. Pintura e reparos em alvenaria, a Albrin resolve com eficiência. Ligue agora ou mande um zap para 11 9 6544 6201 ou 11 9 83 34 8621. Visite a gente na Rua Benedito Dias dos Santos, 234, Jardim Sabiá, Cotia. Prestação de serviços Albrin, porque aqui a gente cuida do seu espaço como se fosse nosso. A cidade toda ligada em 87.5 FM. A sua rádio. A sua rádio. A sua rádio. Deus forte como Jeová. Prepare o seu coração. Toda sexta-feira, das 8 às 10 da noite, você tem um encontro marcado com a palavra que transforma. Programa Jesus Cristo, o Pão da Vida, com a apresentação do Pastor Domingos e convidados especiais. Mensagens de fé, louvor e esperança para a sua vida. Sexta-feira, das 8 às 10 da noite, aqui na sua rádio Cidade das Rosas FM. Começa agora, Café Previdenciário, com a doutora Raquel Viana. Olá, bom dia. Está começando mais um Café Previdenciário. Muito bem-vindo, você que está nos assistindo pelo YouTube ou que está na Radiosnet 87.5 FM. Seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos um episódio de interesse social, interesse de todos. Por quê? Porque vamos falar sobre o pente fino no INSS. Então, eu quero começar esse episódio com uma pergunta muito direta para você que está me ouvindo agora. Você acredita que depois que o benefício do INSS é concedido, ele está garantido? É algo definitivo? Então vamos falar isso aqui hoje no programa, porque na prática não é assim que o sistema funciona, né? E talvez você ainda não tenha percebido, mas hoje, em 2026, existe um movimento muito claro dentro do INSS, que é um movimento silencioso, contínuo e cada vez mais intensificado, que é a revisão dos benefícios já concedidos. E a pergunta que realmente importa é: o seu benefício está seguro ou está em risco de ser cortado? Então, eu sou a doutora Raquel Viana, advogada, especialista em direito previdenciário. Está começando mais um Café Previdenciário e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente atual. E vamos ter a participação, com a análise e parecer técnico do Dr. Danilo Gregório, advogado, especialista em direito previdenciário. Ele é presidente da Comissão Previdenciária da OAB de Carapicuíba, São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, doutora. Bom dia para quem nos assiste. É um prazer estar aqui, poder falar de um assunto que é, de certa forma, um bicho-papão para muita gente. E acho que o interessante é a gente passar a informação de que ele existe, ele está ali, mas a gente não precisa ter tanto medo assim. Isso mesmo. Então, o pente fino não é novidade para ninguém, né? Mas o que mudou, e mudou muito, foi a forma como ele está sendo realizada. E isso vamos abordar hoje. Hoje, no INSS, ele trabalha com cruzamento automatizado de dados, análise larga de escala, uma grande dimensão, escala, por sinal, a revisão contínua dos benefícios. Ou seja, nós não estamos aqui falando de uma revisão pontual, aqui ou ali. Estamos falando de um modelo permanente, e isso muda completamente o cenário. Porque agora o sistema, ele mudou, Ele não espera o problema aparecer. O sistema, ele busca, mas busca de forma, assim, essas inconsistências, de forma ativa. Ele não é esperar acontecer, E quando ele encontra algum indício,
né, de alguma coisa que está omissa, ou alguma coisa que está anormal, alguma informação que está meio segura, o INSS, o que ele faz? Ele suspende, ele corta o benefício segurado. E o segurado é chamado para provar que ainda tem direito. Né? E aqui está o ponto mais importante desse episódio. Não é necessário fraude para perder o benefício. Simplesmente, uma simples inconsistência já causa a suspensão, né, do benefício. Então, basta apenas não ter documentos atualizados, não comprovar incapacidade, não responder uma convocação. Aí, realmente, pode acontecer esses efeitos, como eu disse, tá? Então, eu quero que vocês gravem bem isso. O sistema ele não pergunta se você ainda precisa do benefício. O sistema, ele exige que você prove isso novamente, né? Se você tiver, por exemplo, alguma documentação desatualizada, pronto, já é motivo para o INSS querer suspender e cortar seu benefício. Mas, doutora Raquel, quem está mais exposto nesse pente fino? Então, assim, caros ouvintes, na prática previdenciária, o que nós observamos é que o foco principal está em benefícios por incapacidade sem perícia recente, segurados que não fazem acompanhamento médico contínuo, beneficiários do LOAS, né, BPC, que tem cadastro desatualizado, pessoas que não acompanham as notificações do INSS, porque às vezes pode acontecer do segurado não ter acesso à tecnologia, ou enfim, desconhecê-la, e aí onde fica sem acompanhar essas notificações do INSS, de prazo, exigências talvez, né, e principalmente quem acredita que não precisa fazer nada após a concessão. Porque existe sim aquele segurado que já recebeu sua aposentadoria, já recebeu aquela pensão por morte. Opa, estou seguro, nada vai me acontecer. Não, pode sim acontecer do corte, tá? Ter esse pente fino do INSS. Então, esse é o erro mais comum que acontece. E talvez seja esse o mais perigoso, a pessoa achar que ela não precisa, né, se preocupar ou atualizar as documentações, fazer a prova de vida e assim por diante, né? Porque, assim, o que acontece é que o benefício não se mantém sozinho, ele precisa ser sustentado. E nós vamos ver aqui como que funciona o pente fino no dia a dia, né? Porque isso é uma coisa que, igual eu recebi esses dias, uma pessoa perguntando, ai, doutora, eu preciso saber, porque eu tenho aposentadoria, né, no caso por incapacidade permanente, né? E ele falou, eu tô com medo de cortar e não sei o que. Eu fiz a análise e falei, calma, tá tudo bem, né? Tá tudo atualizado, já fez a prova de vida dia tal. Então, depois de uma análise, que eu consegui acalmá-lo, né? Então, assim, por isso que é importante você acompanhar. É importante ter esse acompanhamento que seja por um profissional habilitado. Porque realmente pode acontecer por causa dessa desatualização, você ter o seu benefício suspenso e cortado. Mas antes disso, como funciona? Será, doutora Raquel, que simplesmente vai lá o INSS e corta, do nada? Será que é assim? Então aqui eu vou explicar como que funciona na prática, dentro do INSS, para vocês evitarem, para que não ocorra, né, essa situação do pente fino. Então, quais são os procedimentos, tá? Da vista administrativa. Então, primeiro, o segurado é convocado, né? Essa convocação pode ocorrer pelo aplicativo Meu INSS, por carta ou por publicação oficial. E a partir daí que surge um prazo. Então, o segurado vai ter um prazo para responder essa exigência, né? Responder essa convocação. E dentro desse prazo, ele precisa comparecer à perícia, apresentar documentos ou até atualizar algumas informações. Em alguns casos, em 2 em 2 anos, né? Alguns casos. Mas assim, aqui está um ponto crítico. Se o segurado não comparece, o que acontece? Se ele não se manifesta depois dessa convocação, ele tem o benefício suspenso automaticamente. Então, sem análise profunda, sem discussão, sem margem, né? Então, tudo isso pode acontecer se o segurado não se manifestar durante essa convocação. Por isso que é importante o segurado sempre estar atualizado com as notificações no aplicativo do INSS ou até pelo site, né, do INSS. Mas agora a gente vai ver aqui quais são os impactos reais do pente fino. Então agora vamos entender o impacto disso na vida real, porque não estamos falando apenas de um procedimento administrativo. Aqui estamos falando de consequências concretas que sim, pode prejudicar o benefício daquele segurado. Aquele benefício que leva comida para a mesa, aquele benefício que leva subsistência, porque tem remédio, tem a família. Então, tem toda uma questão por trás daquele benefício.
né? Então, existe a questão do impacto direto. O impacto direto é aquele impacto imediato, porque é uma perda da renda. Então, isso acontece com a suspensão ou a cessação do benefício. E sobre o impacto social? O impacto social existe porque aqui está o ponto mais sensível do caso. Os benefícios previdenciários, eles têm natureza alimentar, como eu disse, através daquele benefício que o segurado vai levar a comida para sua mesa. Através daquele benefício, o segurado vai comprar seus remédios, né? Enfim, vai ter sua dignidade, né? Então, essa renda, né, além de ter uma natureza alimentar, são destinadas à subsistência da pessoa. O que, por sua vez, quando esse benefício é cortado, aí é onde faltam os recursos. Falta recurso para tratamento médico, aumenta o endividamento, aumenta a vulnerabilidade, e isso de forma imediata. Sendo assim, eu faço a questão de reforçar aqui. O corte de um benefício não é apenas administrativo, é uma ruptura na sobrevivência do segurado. Então, esse pente fino tem um impacto social muito relevante. Outro impacto que também tem um pente fino é um impacto jurídico. Existe também um impacto jurídico relevante. Por quê? Porque na prática o que acontece é uma inversão de ônus. O segurado passa a ter que provar de forma constante que ainda tem o direito. Olha só que coisa, né? O segurado tem que provar que ele tem aquele direito. Ou seja, o direito existe, mas ele precisa ser comprovado repentinamente. Então, aqui nós temos uma inversão de ônus, né? Existe também a questão do impacto sistêmico. Isso gera um outro efeito, que é o aumento das ações judiciais. Ou seja, muitos benefícios eles são cessados administrativamente e depois de restabelecidos judicialmente, eles acabam, assim, tendo que rever essas decisões. E o que revela aqui? Uma falha importante no sistema, no INSS. Por quê? O sistema revisa em massa, mas nem sempre analisa com profundidade. É aquela questão, né, de quantidade e não qualidade. Muitas vezes é o que acontece. Agora, dentro do nosso quadro Bastidores do INSS, nós vamos tratar aqui de um aspecto. Eu quero mostrar para vocês algo que o segurado normalmente não vê. Então, nos bastidores, o sistema funciona com um alto volume de processos, decisões padronizadas, não é nada personalizado, caros ouvintes. O INSS, normalmente, ele funciona de forma padronizada, como eu disse, automatizado. O robô vai lá simplesmente, tem os preenchimentos requisitos, ok, concedido. Mas não existe uma pessoa, um técnico, muitas vezes, né, que analisa os detalhes. Então, isso, infelizmente, gera um efeito, né, direto, porque as decisões são baseadas no sistema e não na realidade individual de cada segurado. E essa frase resume bem. O sistema cruza os dados, mas não interpreta a realidade do segurado. Mas diante disso tudo, como que o segurado pode se blindar? Eu quero me proteger do pente fino. Como que vocês aqui nesse programa podem estar me ajudando a me proteger, a me blindar? O Dr. Danilo vai falar bastante sobre isso, né? Como especialista também em direito previdenciário, ele vai abordar vários aspectos aqui. Mas, apenas para iniciar aqui, como que você pode se blindar? Então, chegamos no ponto mais importante aqui desse episódio, porque aqui não basta apenas eu entender o problema. Eu sei qual que é o problema, eu entendi o problema. Mas é preciso saber como se proteger. Então, esse é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é expor a vocês, né, algumas alternativas, algumas condições para você se blindar. Então, vamos lá. Eu vou mencionar aqui 8 pontos, tá? Que você pode se proteger contra o pente fino. Anote aí, ó. 8 pontos que você pode se proteger contra o pente fino. Primeiro, manter acompanhamento médico contínuo. Então, não basta apenas ter o diagnóstico antigo. O INSS quer que você prove com diagnósticos atuais. Então, a doença sem prova atual, para o sistema, ela não existe. Então, procure manter o acompanhamento médico, prontuários médicos, relatórios médicos, exames, atestados, enfim, tudo de forma atual, que conste ali o diagnóstico e como que aquela doença te afeta na sua incapacidade laborativa. Segundo, organização documental. O segurado ele precisa ter exames, laudos, relatórios, tudo atualizado, tudo acessível, de forma organizada.
simplesmente tem um monte de documentos, né? Um em cima do outro, com datas separadas, um na frente, um atrás, um antigo, um na frente. Enfim, leva na perícia. O que o perito vai fazer? Simplesmente ele vai olhar e... Você acha que ele vai ter o trabalho de colocar em ordem as datas e ver qual que é o acompanhamento, o agravamento, o que tinha antes, o que veio a ter depois? Não, o perito não vai fazer isso. Simplesmente, no máximo que ele vai fazer é indeferir. Sem justificativa, talvez. Né? Então, por isso que o segundo ponto aqui é manter a organização documental. O terceiro ponto é acompanhar o meu INSS. Isso é muito importante. O meu INSS, tanto em aplicativo, né, como também no próprio site do INSS, tem a questão do meu INSS. Porque muitas vezes o segurado é notificado e ele nem sabe. Às vezes as notificações você pode colocar como WhatsApp para receber, colocar o SMS, muitas vezes por e-mail, né? E alguma falha, talvez no sistema eles não enviem, ou se enviam, a pessoa, sei lá, por alguma razão não lê, não vê. Então isso também pode acontecer de ser um dos motivos para ter a convocação não respondida e ter o cancelamento, né? A suspeição do benefício. O quarto ponto é comparecer imediatamente à convocação. Você foi convocado pelo INSS para prestar a prova de vida ou para comprovar algum documento? Vá de forma imediata, porque o não comparecimento é um dos principais motivos dessa suspeição. E o quinto ponto é atualizar o CAD único. O que é o CAD único? É o cadastro do governo federal. Normalmente é para as pessoas de baixa renda que tem essa comprovação. Muitas vezes se utiliza-se para o caso de LOAS, né, o BPC, que é o benefício assistencial. Então sempre atualizar o CAD único. Já vi vários casos de indeferimento ou suspeição, cancelamento do benefício do LOAS, porque o CAD único estava desatualizado. Então preste atenção, atualizar o CAD único é importante. O sexto ponto é manter coerência das informações. Por quê? Porque o que acontece? O sistema, né, o INSS, ele cruza os dados. O sistema ele cruza as informações. E se caso ele encontrar alguma inconsistência, por exemplo, assim, uma documentação diz uma coisa, outra documentação diz outra, opa, não está batendo essas informações, tem algo errado aí. Tá algo inconsistente. Já é um motivo, tá, de ter aí o indeferimento. Então, se houver informações incompletas ou equivocadas, o INSS suspende ou bloqueia o benefício. Sétimo ponto, preparação para a perícia. Então, não basta dizer apenas que você está doente, é preciso demonstrar a sua incapacidade. Além disso, ter em laudos, exames, relatórios médicos, prontuários, você precisa dizer, mostrar, comprovar, né, para o perito, que você realmente está incapacitado. O oitavo ponto, né, e último ponto, aqui entra algo diferencial e até estratégico, porque o ideal não é agir depois do problema. Temos que evitar que o problema aconteça. Então, não correr atrás depois que o seu benefício é suspenso ou cortado, mas você pode se precaver para que isso não aconteça. Então, essa frase aqui, ó, resume tudo. O segurado que se antecipa não depende da sorte do pente fino. Agora, para aprofundarmos, né, eu fiz tudo aqui um início, né? Agora, para nós aprofundarmos ainda mais sobre esse tema, sobre uma ótica técnica, estratégia. Como eu disse inicialmente, eu recebo o Dr. Danilo, que é um colega advogado, especialista em direito previdenciário. Ele é presidente da Comissão Previdenciária da OAB de Carapicuíba, São Paulo. Então, para nos ajudar a analisar esse cenário, que inclusive tem nos preocupado muito, né, inclusive muitos segurados agora em 2026, com esses impactos, conforme eu mencionei. Então, vamos ver agora com o Dr. Danilo sobre o parecer dele, né? O que ele tem a nos dizer. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua participação aqui. Obrigado, doutora, mais uma vez obrigado por estar presente, pelo convite. Acho que é um tema muito relevante e a gente realmente precisa desmistificar algumas coisas e explicar para o segurado como deve imaginar que seja essa situação, como se comportar. A doutora fez ótimas pontuações aí quando a gente fala de ônus de prova, documentação, no que realmente é necessário e até a própria questão do segurado estar atento ao que estará acontecendo.
Muitas vezes acho que é um dos pontos mais comuns que a gente encontra no escritório é a pessoa que aparece e fala assim, mas doutor, eu estou com o benefício há 4 anos. Não tem porquê, eu continuo desde lá com aquele mesmo problema. E aí onde entra um ponto que a doutora falou, você tem acompanhamento médico? Você tem um documento atual? Tem um relatório médico atual? E muitas vezes essa pessoa não tem, porque ela entende que se já foi provado uma vez, nunca mais vão perguntar para ela se aquela situação, aquele problema de saúde persiste, se aquela incapacidade existe. Mas isso é um ponto relevante que o pessoal precisa entender um pouquinho, porque sim, o INSS tem muito problema de execução desse pente fino. Muita coisa não é feita exatamente. A doutora citou o robô do INSS, às vezes a gente fala o robô do INSS, o pessoal fica meio perdido, mas hoje o INSS usa inteligência artificial para cruzar dados. E esse cruzamento de dados muitas vezes não encontra o dado que ele quer porque não está bem explicado, porque não está mastigado, porque não foi atualizado. E aí o segurado fica pensando que de fato lá do outro lado vai ter alguém que vai pegar folha por folha do que ele já apresentou lá 2, 3 anos atrás e vai revisar. Então tem que ter bastante cuidado em relação a esses pontos. Certo. Então, doutor, o que nós vemos hoje, o que nós percebemos, é uma grande preocupação do segurado, né? Com o chamado pente fino. Porque muitas vezes essa preocupação vem acompanhada de medo, aí tem a insegurança, até porque é algo desconhecido sobre os seus próprios direitos, né? Por ser pessoas leigas, normalmente eles ficam com mais insegurança ainda. Sim. Então, gostaria muito de saber na sua visão sobre o pente fino do INSS. Em si, é um mecanismo legítimo de controle administrativo ou na forma como vem sendo executado, ele tem ultrapassado limites e colocado um risco nos direitos segurados vulneráveis? Tá, muito bem. Eu entendo que ele é legítimo, tá? Até porque a gente popularmente chama de pente fino, mas está previsto na legislação que o INSS pode, de tempos em tempos, fazer revisões. Tá? Então, ele é uma revisão. E então ele tem sim a sua legitimidade para existir. O problema é a execução dessa revisão. Muitas vezes, por estar sendo realizado só por meios eletrônicos ou meios digitais, existem falhas. E, ok, dificilmente seria 100% infalível, tá? Mas eu acho que a quantidade de falhas que existe hoje nessas revisões são muito grandes. Daria, pelo menos teoricamente, para se ter um pouco mais de atenção e tomar cuidado. Tem muita gente que acaba ficando bloqueado nesse pente fino, mas e vai ao escritório e a gente fala, mas falta isso. Você pega a documentação da pessoa, tá tudo certo. Foi só realmente um erro de análise. Às vezes, doutora, acredite, eu já tive casos no escritório que a pessoa perdeu não, né? Teve suspenso o benefício porque o sobrenome da mãe era Fulana de Souza e no documento que estava apresentado no INSS estava Fulana Souza. Faltava um D. A gente fez olhamos, não identificamos o problema. Até que deu um start ali de conferir mais detalhadamente um D entre um nome e um sobrenome. Então, é uma falha, na minha visão, é uma falha do sistema do INSS que analisou algo totalmente subjetivo, que não tem relação com a incapacidade daquele segurado. E como é que o segurado identifica isso? Então, é legítimo, mas precisa ter um pouquinho mais de cuidado na execução. Ou seja, então o problema está na existência da revisão ou na forma como ele vem sendo realizada na prática? Na forma. Eu acho que a revisão ela até é importante para a gente limitar ou diminuir cada vez mais as questões de fraude. Existem muitas fraudes no INSS, não só essas que a gente vê na mídia interna, mas existe muita gente do lado de fora fraudando o INSS para receber um benefício que não tem direito. E eu entendo que a revisão ou o pente fino ele é necessário porque uma pessoa que não tem direito, querendo ou não, está recebendo o valor que deveria ser destinado para quem realmente tem, principalmente quando a gente fala de BPC-LOAS, que é um benefício assistencial, pega uma classe muito fragilizada e precisa do apoio financeiro para poder subsistir, para poder sobreviver. Então, dentro da sua experiência prática, né, quais os perfis de segurados hoje que estão mais expostos ao risco de suspensão ou cessação de benefício do pente fino? Olha, eu acredito que são os segurados justamente de benefícios assistenciais, tá? Porque acaba sendo aquela classe
de pessoas que têm menos acesso à informação, menos acesso à tecnologia. Enfim, eles são mais fragilizados de uma forma geral. E não porque o INSS não gosta deles, não é isso. Mas é porque muitas vezes tem-se dificuldade, por exemplo, para conseguir um relatório médico atualizado. Vai, passa na perícia, está recebendo o benefício, aí a gente fala, agora você vai e daqui 6 meses você pega um laudo novo, um relatório novo. Ah, doutor, mas eu fui lá no SUS e agendaram o meu especialista para daqui 1 ano. Então, acaba sendo mais fragilizado, não só por conta da sua condição de vulnerabilidade, mas por conta de todo um sistema que não é muito bom, vamos dizer assim. Então, o senhor percebe maior vulnerabilidade nos benefícios por incapacidade, com benefício assistencial. Perfeito. Né? Claro que tem também alguns benefícios por incapacidade que são atingidos, mas não que eles sejam mais frágeis, tá? Na verdade, ali é uma questão muito mais técnica mesmo. Entendo que os benefícios assistenciais acabam sendo mais prejudicados nisso daí. Certo. E na prática previdenciária, o segurado tem conseguido exercer adequadamente seu direito de defesa? Ou o que se vê, na sua opinião, é uma exigência excessiva de prova, quase como se ele tivesse ali que revalidar o seu direito já reconhecido? Muito boa pergunta, porque assim, primeiro que num mundo ideal, nós não teríamos que estar refazendo provas tão constantemente, tá? Hoje o INSS ele se gaba de ter um excelente sistema, de cruzar milhões de informações, mas às vezes ele não consegue identificar, por exemplo, um D entre um nome e um sobrenome. Então, a questão de fazer a prova, embora eu acredite que deveria ser muito parte responsabilidade do INSS, eu resolvi adotar um pensamento diferente. Para todos os nossos clientes ou quem nos procura para orientação, a gente fala assim, esquece essa ideia de que eles devem mais do que você. Faça. Se você tiver com tudo organizado, como a doutora falou no início, se tiver com tudo organizado, pega uma pastinha, coloca lá em ordem de data, quando fiz esse acompanhamento, toma esse medicamento, tô com esse problema. Organize essa documentação, porque o INSS, até por uma questão de demanda, ele não vai conseguir pegar um por um. Mas quando chegar em você, você vai pegar e falar assim, não, INSS, tá aqui. É isso aqui que você precisa. Uhum, sim. Eu achei interessante essa questão da inversão do ônus, né? Uhum. Porque o segurado já tem um direito reconhecido, né? Já foi ali comprovado, tudo certinho, já teve o reconhecimento. E depois ele tem que provar de que ele ainda tá com direito. Nossa, essa questão é muito, né? Demais. É bem complicado, porque acho que o problema... Tem um ditado que eu falo bastante lá, que a gente fala assim, que os bons pagam pelos maus. Qual que é o grande problema hoje na sociedade? A gente tem muita gente mal, fazendo coisa errada, que são as questões de fraude, né? Tem muita gente enganando o INSS, e aí por conta disso, o INSS, a única forma que o INSS encontrou para se proteger é chamando todo mundo, o bom e o mal. E aí é por isso que eu falo assim, não deveria ser. Quem tá certo, aí eu falo para quem tá certo assim, não se preocupe, não tenha medo. O bicho papão fica dentro do armário lá fechadinho. O que você precisa ter é clareza do que está acontecendo. Você tem o direito? Tenho. Você tem a documentação? Tenho. Então só fique atento. O INSS te chamou, responda. Uhum, certo. Então, na prática, esse ônus probatório tem recaído de forma desproporcional sobre o segurado, né? Porque tem essa questão do bem e o mal, né? Sim, acaba o segurado sendo o ponto final, vamos dizer assim, da linha, de que, olha, tá tudo comigo e eu é que tenho que voltar lá e mostrar. Para um sistema que o INSS diz que é tão avançado, alguns dados talvez não devessem ser necessários que o segurado tivesse que provar, reprovar, comprovar, mostrar, enfim, chover no molhado, como a gente diz. Verdade. Então, um dos grandes pontos de tensão, né, no pente fino é a perícia. Uhum. O mais temido, né, por temida todos. perícia. Então, como o senhor avalia a qualidade técnica dessas perícias de revisão, especialmente nos casos que existe histórico médico consistente, mas o benefício ainda assim é cessado? O problema na perícia acaba sendo uma execução muito superficial daquilo, né? O perito, de uma forma geral, e aí vamos lá, eu vou generalizar,
tá? Conheço algumas histórias de peritos que realmente sentaram com o segurado e analisaram a situação específica, mas infelizmente na grande maioria o perito vai olhar o documento. Se o seu documento é antigo, o perito não vai te perguntar, mas e aí, você ainda tá com esse problema? Levanta aí, deixa eu ver, você tá com problema na perna? Deixa eu ver você. O perito ele vai olhar o documento e vai falar assim, é antigo, passou, para mim então não serve mais e te cancela o benefício. Então a perícia, ela infelizmente, eu entendo que ela é necessária na grande maioria das vezes, mas ela é muito superficial, muito mal executada. Uhum. Então, na sua opinião, o problema está na superficialidade da perícia, né? Ou seja, na falta de análise do histórico clínico, sim. Ou será no próprio modelo de revisão em massa deles? Eu acho que o modelo de revisão seria algo muito genérico para a gente imaginar que seja esse o problema, tá? Eu acho que o problema, quando a gente fala de perícia, ele está justamente na execução individual de cada caso. Hoje existe, por exemplo, alguns benefícios que a gente consegue só enviando documentação, não é feita uma perícia presencial, o robozinho analisa o seu relatório médico e te concede ou não o benefício. Eu acho muito superficial esse tipo de análise, até porque quando a gente fala de benefício por incapacidade ou uma necessidade de comprovação de deficiência para um BPC-LOAS, o que vai determinar o direito não é só a existência do problema, é justamente a análise de se esse problema interfere ou não na vida da pessoa. Conheço muita gente que tem problema de coluna, vou dizer porque acho que é um dos que mais eu vejo acontecer, e que o dia a dia dele é normal. De vez em quando dói, toma um remédio, fica travado. Ok, acontece. Mas eu tenho clientes que têm problema de coluna que já estão de cama há algumas semanas. E aí? Essa pessoa... O problema é o mesmo, uma hérnia de disco. Mas o INSS pegou essa pessoa e analisou ela individualmente para falar assim, olha, vem cá, o que você faz no dia a dia? Qual é a sua atividade? Uma coisa é eu querer falar para o jogador de futebol que ele pode jogar bola com o joelho totalmente estourado, como se diz no popular. Outra coisa é eu pegar alguém que trabalha num escritório e falar assim, não, seu joelho está estourado, mas dá para você trabalhar. Então, assim, acho que é muito essa questão de aprofundar a questão individual de cada pessoa. Sim, verdade. Isso é algo personalizado, né? Sim, não dá pra gente generalizar de, olha, É. quem tem... Não dá pra ser taxativo. Tá? São questões subjetivas que o INSS tem que tratar com subjetividade e não de forma... tentar taxar para ser objetivo na resposta. Sim, verdade. Então, muitas vezes, infelizmente, né, muitas pessoas acreditam que só entra em pente fino quem agiu de má fé. Mas nós sabemos que isso não corresponde à nossa realidade, né? Então, na sua avaliação, até que ponto esse pente fino tem atingido segurados de boa fé, que apenas não conseguiram comprovar adequadamente a manutenção dos requisitos? Olha, eu acredito... É difícil a gente falar de um percentual, vamos colocar assim, mas eu entendo que a pessoa que está de boa fé acaba sim sendo atingida, mas eu acho que o maior problema não é o segurado de boa fé. É o segurado que, apesar de dar boa fé, não teve instrução, não entende ou nunca viu e só ouve e fala assim, vai ter o pente fino, vai ter o pente fino. E às vezes não pergunta. Sabe, pegar um profissional que entende do assunto, doutor, o que é esse pente fino? Olha, é uma revisão. Porque a gente fala pente fino, já vem um bicho papão. Fala, não, calma, é uma revisão. Você tem a documentação? Tenho. Então tudo bem. Então a gente tem um problema que as pessoas de bem acabam sendo penalizadas muito por falta de informação. E aí, é claro, é onde entra aquela questão de que o INSS deveria ser mais subjetivo em algumas análises. Aqui, durante o nosso bate-papo, a gente falou que o INSS ele tenta combater a fraude. Né? Certo. Mas isso acontece ou um sistema que também acaba punindo as falhas documentais e na vulnerabilidade social? Ele acontece, tá? Ele realmente pega as fraudes e aí quando a gente fala de fraude, eu vou aprofundar um pouquinho mais ou estender um pouquinho a questão de fraude, porque uma coisa é eu, de má fé, juntar a documentação, ir lá e enganar o INSS. Outra coisa é eu, de boa fé, vou lá no INSS e consigo um benefício. E aí eu estou falando de benefício assistencial ou um benefício por incapacidade.
E aí o INSS fala, tá bom, vou te dar o benefício. E aí depois de um ano, aquela condição que me dava direito ao benefício, ela foi extinta. O correto seria eu ir até o INSS e falar, INSS, eu não preciso mais do benefício assistencial, hoje eu estou trabalhando. Ou INSS, olha, a minha doença curou, eu posso voltar a trabalhar. Mas acontece que muita gente não faz. E aí tenta tirar vantagem disso, recebendo um benefício que já não deveria ser para ele. Então, o INSS, essa revisão, esse pente fino do INSS, embora atinja algumas pessoas de bem, ele é eficaz, ele é necessário para impedir esses tipos de atividades fraudulentas. Sim, é verdade. Só um comentário nessa questão, né, do sistema de combate à fraude. Eu já vi vários casos, inclusive nesse mundo previdenciário, de o aposentado, né, ter falecido. E aí os familiares do aposentado com o cartão ir lá no banco e sacar todo o valor do benefício. Sim. Então, porque assim, já é um crime. Sim. E aí, o que acontece? Quando o INSS detecta essa falha, né, essa fraude, na verdade, há casos de ter que devolver os valores, Perfeito. né? Mas aqui já existe a má-fé. Porque o Sim. familiar com o cartão, né, a pessoa falecida, se faz como se fosse a pessoa, com senha e tudo, Sim. e vai lá e retira o benefício. Isso é muito comum. E aí eu posso dizer que assim, que bom que isso está mudando, porque aí sim, crédito ao sistema que o INSS utiliza de cruzamento de dados. Hoje, quando uma pessoa falece, que você vai fazer o registro do óbito, o CPF é colocado dentro de um sistema e eu vou colocar aí 24 horas, no máximo, o INSS já soube daquele falecimento e já bloqueia qualquer pagamento, qualquer liberação. É um tipo de... Não chega a ser uma revisão, mas é uma segurança que o INSS criou para evitar esse tipo de fraude. Sim, verdade. Então, de certa forma, é algo que beneficia o nosso sistema, Sim. mas no mesmo tempo, como o doutor bem expôs aqui, é algo que acaba atingindo os de boa fé, né? Sim, sim. Então, é uma questão muito complicada. Sim, mesmo. até porque, aí vamos lá, uma pessoa de boa fé, vamos pegar esse segurado de boa fé, ele pode ter tido alguma intercorrência com o CPF dele, que não tem nada a ver com questões previdenciárias, mas que pode gerar um bloqueio do CPF por algum outro motivo, e o INSS, ao invés de perguntar o que está acontecendo, de olha, o seu CPF está constando com um bloqueio ou com uma restrição, mas está tudo bem? Você está vivo? Não, ele simplesmente vai lá e suspende, e aí eu acho que uma outra falha grande que existe é a falha de comunicação. Eu vou suspender e vou te avisar, mas vou te avisar como? Uma coisa que eu acho meio absurda, mas enfim, se eu mudar de endereço, eu tenho obrigação legal de informar o INSS que eu mudei de endereço. Porque se ele mandar uma carta para mim no endereço antigo, é considerado válido. Eu acho isso, se a gente está falando de um procedimento administrativo, que trata de pessoas leigas, eu acho que é um procedimento que deveria ter uma certa atenção. Não posso simplesmente mandar uma carta por correio, que foi deixada na caixinha do correio, e entender que o segurado recebeu a comunicação. Ou quando teve a ciência de um prazo, talvez de um recurso, ou alguma coisa do tipo, ou dessa convocação, e ele nem tá sabendo. Nem tá sabendo, nem chegou na mão dele. Isso acontece bastante. Verdade. Então, talvez seja esse um dos maiores equívocos do segurado, né? Achar que também o diagnóstico, achar que está completo também. Eu acho que isso é um equívoco muito grande do segurado. Por si só, achar que aquele documento, aquele relatório médico, por si só já tem a manutenção do benefício. Mas sim, aí, desculpa, doutor, só para pontuar que assim, aí é onde eu entendo que a inversão do ônus da prova está muito errada. Lembra que a gente falou de perícia, que o perito ele é superficial? Qual seria o custo ou a problemática do perito sentar com aquele segurado que ele está avaliando e falar, vem cá, seu problema inicial era esse aqui. Agora você está me dizendo, nesse documento, que não é igual. Aí o segurado vai falar, não, mas é a mesma coisa. Então você volta no seu médico, vai lá, explica para ele que você precisa de um documento parecido com esse, a não ser que você tenha mudado. O que eu quero dizer? Que a subjetividade ou a superficialidade de análise do perito poderia ser ali
2, 3, 5 minutinhos de conversa a mais com o segurado para falar, olha, neste momento aqui eu tô vendo uns probleminhas aqui, mas volta lá, vai no seu médico, muda isso daqui, e aí ele simplesmente olha pro segurado e fala assim, tudo bem, pode sair ali fora e pegar a sua resposta. E a resposta a gente sabe que vai ser não, porque ele não vai dar essa orientação. E aí, se a gente pensar como um instituto, falando de INSS, que tem que assegurar às pessoas uma dignidade, o mínimo que eles deveriam fazer é um pouquinho de orientação de, olha, tá errado isso, tá errado aquilo, corrige. Mas não, eles só negam e segurado que corra atrás. Então, nos benefícios por incapacidade, o que o segurado precisa entender de forma muito clara é sobre a diferença entre ter uma doença e conseguir comprovar a incapacidade pelo INSS. Sim, não basta você só ter a doença, né? Essa doença precisa influenciar o seu dia a dia, ela precisa ter um reflexo no seu dia a dia. De uma forma ou de outra, você tem que ter um impacto. A gente brinca bastante porque assim, fala que um homem gripado fica de cama. Uma mulher em trabalho de parto vai andando até o hospital. Então, não estou dizendo que uma gripe deva ser motivo para concessão de um benefício. Mas uma doença ou um problema de saúde, seja muito grave, ou seja médio, ou seja leve, ele precisa ser avaliado muito especificamente na atividade do dia a dia daquela pessoa. Certo. Obrigada até aqui. A gente vai continuar fazendo as perguntas, né? Vamos fazer aqui uma pausa, né? O primeiro bloco, nós falamos sobre tudo isso. O doutor expôs muito bem, disse muito bem como que funciona. Agora nós vamos dar uma pausa. E aí no segundo bloco, quando nós retornarmos, nós vamos continuar as perguntas e o doutor Danilo continuará aqui falando para nós seu parecer, seu ponto de vista técnico, tá bom? Perfeito. Daqui a pouquinho, continue aí, hein? Faça suas perguntas, tá? Será um prazer, tanto eu como o doutor Danilo, responder as perguntas. Entre em contato aqui com a Rádio Cidade das Rosas, telefone 984 90 7472, tá? Vou repetir, 984 90 7472. Faça suas perguntas, serão bem-vindas aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho. Prefixo de identificação. Essa é a ZYU 773. Rádio Cidade das Rosas, operando em 87,5 MHz. Uma emissora do sistema Radicom. Apoio Cultural. Rádio Cidade das Rosas FM. Atenção você ouvinte, já ouviu falar do suco Aloe Vera Gel, o poderoso para a sua saúde? Gente, o suco Aloe Vera Gel é rico em fibras, vitaminas, enzimas, aminoácidos e minerais. Olha, ele fortalece o corpo de forma natural, ajudando na digestão, na imunidade e vai te dar mais disposição para o seu dia a dia. E o melhor, ele não contém glúten e pode ser consumido por toda a família. Que tal investir em você, na sua saúde, no seu corpo? Quer mais saúde e vitalidade? Então adquira já o seu suco Aloe Vera Gel. Fale agora com a Liliane pelo WhatsApp que eu vou te passar. Anote aí: 11 9 7633 4566. Vou repetir: 11 9 7633 4566. Você faz o seu pedido e recebe aí na sua casa. A Liliane manda entregar para você. Adquira agora mesmo o seu suco Aloe Vera Gel e descubra os benefícios desse suco sensacional. Aloe Vera Gel, saúde e vitalidade em um só produto. Seja na correria do trabalho, relaxando em casa ou pegando a estrada, a gente tá com você em cada momento. Cidade das Rosas FM. Internet lenta? Isso ficou no passado. Com a MaxiNet Fibra você tem velocidade de verdade, ultra rápida, estável, do jeitinho que você precisa. Trabalho, estudos, diversão, não importa. A MaxiNet acompanha o seu ritmo sem travar e tem mais. Planos com Wi-Fi Turbo para deixar sua casa inteira conectada. Chame agora no WhatsApp 11 9 8535 0522 e siga a gente no Facebook e Instagram. MaxiNet Fibra. Mais velocidade, mais conexão, mais você. Não
Não mexa no seu rádio. Aqui é muito mais músicas. Cidade das Rosas FM. Atenção, motoristas de toda a região. Seu carro falhou? A bateria arriou? Preste atenção. Você precisa de bateria para carros, caminhões, motos, no-brakes e geradores. A solução é Maverick Baterias. A Maverick Baterias trabalha com as melhores marcas originais de fábrica. Moura, Eliar, Acedelco, Condor e Krau. Loja 5 estrelas, super bem avaliada no Google. Qualidade, confiança e atendimento de primeira. Maverick Baterias. Avenida Tancredo Neves, 3.398, Jardim Europa, Vargem Grande Paulista. Chame agora no WhatsApp 11 97633 8835 e peça seu orçamento. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão. E tem condição especial no Pix. Entrega rápida e instalação grátis em toda a região. Teste de motor de arranque e alternador totalmente gratuito. Siga no Instagram Maverick Baterias. A melhor loja de baterias da região. Pode confiar. Muito mais músicas. Muito mais músicas. Cidade das Rosas FM. Olá, voltamos aqui no segundo bloco. Nós vimos o primeiro bloco, né, sobre o pente fino nos benefícios por incapacidade, né? Nós vimos a questão desse pente fino que acaba indo contra a fraude com pessoas de má fé e acaba atingindo, infelizmente, os de boa fé, que nós falamos bastante sobre isso. Sim. Agora, doutor, continuando aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. No caso do PPC, né, do benefício assistencial LOAS, qual é a gravidade prática dessa desatualização do CadÚnico? E por que tantos benefícios acabam sendo surpreendidos com problemas que poderiam ser evitados? Tá, vamos lá. O CadÚnico, eu falo bastante sobre isso, inclusive nas minhas redes, com os vídeos que eu posto, que eu entendo que ele é, acho que o ponto-chave, ou o ponto inicial para quem fala de benefício assistencial. Porque o CadÚnico, ele simplesmente é um resumo da sua vida ali, do interno da sua casa. Então, são informações necessárias e importantes que o INSS precisa ter e ele constantemente reavalia. Inclusive, eu falo que, assim, tenho muitos casos, hoje tem diminuído, acho que graças às informações que a gente faz, mas tem muito caso em que a pessoa fala assim, cancelou o meu BPC. Aí você vai lá olhar o CadÚnico da pessoa está desatualizado ou foi atualizado pela última vez há 4, 5 anos. Isso tem diminuído, tá? Não é mais a regra. Existe hoje uma preocupação maior em relação a isso. Então eu falo sempre para o segurado assim, fez lá o seu cadastro, pega um papelzinho, gruda na geladeira, gruda na porta de saída de casa, uma data de mais ou menos 1 ano e 11 meses para frente. O seu limite é 2 anos. Se você puder atualizar antes, mas não teve mudança, não importa. Refaça o formulário, mesmo que seja para repetir as últimas informações. Então, o CadÚnico, ele é, de certa forma, ali um ponto central para quem para quem está atrás de um benefício assistencial. Muito importante, tem que tomar muito cuidado. Certo. E para quem está aqui nos ouvindo ou está nos assistindo, né, no YouTube, na Rádio Cidade das Rosas, como que essa pessoa, ela consegue ou ela pode estar atualizando esse CadÚnico? Olha, o meio mais eficiente, por incrível que pareça, é ir até um CRAS, pedir um formulário e preencher, tá? Existe um caminho eletrônico, não vou dizer que eu não recomendo, é que a maioria das pessoas que tentam fazer por ali acabam tendo dificuldade, não só dificuldade de repente não entender como é que funciona ou de não ter acesso, não ter um equipamento para isso. O sistema em si, ele é falho. Vou dar um exemplo bem simples. Um amigo recentemente foi fazer a atualização do CadÚnico da irmã e aí ele falou, não, Danilo, eu vou fazer pelo computador, tem um caminho aqui. Eu falei, beleza, faça. Uns 3 dias depois ele me ligou e falou assim, mandei minha mãe ir lá porque
não consegui. Então, assim, não estou dizendo que é impossível, tá? Mas é que o sistema é complicado. Às vezes a questão da própria troca de informação ali não funciona muito bem. A plataforma talvez merecesse um pouquinho de atenção. Certo, então o senhor entende que ainda há pouca orientação ao público sobre essa obrigação? Eu entendo que não há orientação nenhuma, infelizmente. Nem no próprio CRAS, quando a pessoa faz o preenchimento da ficha, pelo menos das pessoas com quem eu tive contato, né, dos clientes que vieram até o escritório, nenhum deles relatou para mim que alguém em algum momento chegou para ele e falou: tô guardando a sua ficha aqui, mas daqui 2 anos você volta. Então, falta informação. E acaba muitas vezes por esse motivo, né, suspendendo ou cortando o benefício, né? Sim, o INSS, aí ele faz a suspensão automática, se ele identificar numa dessa... e aí vamos lá, gente, o pente fino não é só uma revisão em massa, tá? São atos que o INSS pratica de tempos em tempos, alguns a gente não fica sabendo porque não gera tanto impacto. Mas o INSS pode, de tempos em tempos, pegar e falar assim, deixa eu ver, aqui pega um lote de benefícios concedidos e passa no sistema. E aí nessa passada no sistema ele pega lá um CAD único que está desatualizado há mais de 2 anos. Ele suspende o benefício. É verdade. Então, se o senhor tivesse que apontar aqui, de forma objetiva, as medidas mais importantes para o segurado se blindar contra o pente fino. Eu dei aqui, né, falei de 8 pontos, falei sobre alguns pontos aqui que o segurado pode se blindar, mas, assim, de forma objetiva, o parecer técnico do senhor, quais são as medidas que esse segurado pode se blindar? Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente acabou de falar é o CAD único, tá? É manter o seu cadastro atualizado. Acho que isso é primordial e não é difícil. Por isso que eu acho que é tão importante o CAD único. Não é algo difícil, não é algo complexo. Você refazer o formulário, preencher, mesmo que seja para repetir dados. Mas, quando a gente fala de benefício assistencial, existem outros fatores que precisam ser observados e aí eu acho que o segurado pode, como a doutora falou lá no comecinho, a gente tem que se adiantar. A gente não pode esperar o problema vir. Então, na medida do possível, a gente tem que imaginar assim, olha, tem 6 meses que eu estou recebendo. O INSS pode me chamar semana que vem? Se ele me chamar, o que eu tenho que ter na mão? Vou lá, vou atualizar o CAD único, vou marcar médico, vou passar no médico, vou pegar um relatório atualizado falando do meu problema de saúde, da manutenção da minha incapacidade, de uma fisioterapia ou de um tratamento que eu faço, qual é a previsão, coisas que são relativamente simples. A gente atende, às vezes, segurados que passam frequentemente no médico e aí você fala, tá, e cadê os relatórios dessas... no último ano eu fui 2, 3 vezes. E ele não pede um relatório. Talvez por falta de informação ou por uma certa comodidade. Então eu costumo dizer assim, passou mal, sentiu alguma coisa, foi no postinho tirar a pressão, pede um atestado, pede para alguém ali dizer o que aconteceu. Quando você vai num médico especialista daquele seu problema de saúde, peça um relatório. Doutor, olha, eu sou segurado do INSS, eu estou afastado do INSS, por causa de benefício por incapacidade. O senhor pode me fazer um relatório novo, atualizado? Se o INSS me pedir, eu já tenho em mãos. Então, acho que os 2 pontos aí que a gente precisa pensar é o CAD único, que atende todos os tipos de benefício assistenciais, e aí o relatório médico, que não só para casos de deficiência do BPC, mas para o caso de benefícios por incapacidade. Certo. E qual é o erro mais comum, né, que o segurado comete? É bom a gente até falar sobre isso aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não comete mais esses erros, caso já venham cometendo, né? Ou que não cometem, então que passem a não cometer mesmo. Então, qual é o erro mais comum que o segurado comete e que mais tarde acaba custando caro para ele? Olha, eu acredito que o mais comum aí é justamente essa falta de atualização de documentos, tá? Atualização de informação. E tem alguns casos que às vezes a pessoa não quer atualizar, tem lá uma pequena mudança no quadro familiar e ele não quer atualizar com medo daquilo ali prejudicar o benefício. Vou dar um exemplo prático, tá? Hoje, para você receber um benefício assistencial, você tem que, dentre outros requisitos, você tem que ter ali uma condição de hipossuficiência. Tem que estar numa situação de miserabilidade. Tem muitos casos em que a pessoa recebe o BPC e aí um familiar, o esposo, por exemplo, consegue uma aposentadoria de um salário mínimo.
E ela não informa isso porque ela fala, agora o INSS vai entender que a minha família tem renda. E ela pega e omite essa informação. Não dá para omitir essa informação num sistema tão atualizado que o INSS tem. Omitir essa informação é pior do que dizer que ela existe e falar para o INSS, olha, este valor deste benefício, de acordo com a lei, não pode ser computado para a renda per capita. Então, falta informação. Então, acho que o maior problema hoje é falta de informação. Óbvio, a gente não pode exigir que o segurado saia estudando sobre isso. Ninguém tem, acho que essa... não vou dizer obrigação, mas ninguém precisa ter, de fato, essa vocação de sair aprendendo tudo sobre benefício, mas ela pode se informar, especificamente para o caso dela. Certo. E quando o benefício é suspenso ou cessado de forma injusta? Então, qual deve ser o primeiro passo do segurado? Tentar resolver de forma administrativa ou já procurar uma avaliação jurídica para eventual judicialização? Vamos lá. Eu entendo que boa parte dos problemas ou boa parte desses benefícios cessados é possível resolver na via administrativa, tá? É muito relativo, a gente está falando de uma gama muito grande de tipos de benefícios, mas é possível boa parte deles ser resolvido na via administrativa. O que eu não aconselho é que o segurado tente fazer isso sozinho, porque o INSS ele vai procurar o mínimo detalhe. Não é só chegar no INSS. Tem muita gente que imagina que assim, o INSS negou o benefício ou suspendeu o benefício e eu, para fazer o recurso administrativo, eu vou lá no balcão, vou pegar a pessoa e falar assim, meu amigo, por favor. Não é uma questão técnica. Então, dá para recorrer administrativamente, muita coisa resolve-se administrativamente, mas você vai precisar de um apoio técnico. Consulta um especialista, contrate um especialista de direito previdenciário para fazer esse recurso para você. E automaticamente, se no administrativo for limitado ou der um resultado negativo, judicializar um problema que no administrativo foi negado, mas que já foi instruído por um profissional, aumenta muito as chances de você demonstrar para o juiz o seu direito. É muito mais difícil a gente pegar um processo administrativo que já finalizou, que foi todo feito pelo segurado, e a gente tentar remendar aquilo para levar para o judiciário. Certo. Então, em que momento o segurado pode insistir só na via administrativa? Isso passa a ser mais arriscado, pelo que o senhor está nos abordando aqui? Eu entendo que existe um risco maior, sim, tá? É claro, de novo, a gente vai generalizar em diversas questões. Tem situações que são relativamente simples. Tem questões... Vou dar um exemplo. O INSS faz... De novo, problema de comunicação. O INSS hoje, como ele está todo digital, ele subentende que o segurado está sempre acompanhando aqui pelo celular. E ele abre uma exigência. Às vezes a exigência é coisa simples. Olha, preciso de uma nova cópia do seu RG. Porque ficou de ponta cabeça, porque ficou ilegível, não importa. O segurado, muitas vezes, não acompanha de fato aquilo ali, é dado como intimado, passa os 30 dias e ele não cumpriu aquela exigência. E aí? Não é algo complexo, concorda? Só que quando vem a negativa, aí ele entende que ele tinha que ter visto algo, ele vai, ele lê, ele até compreende o problema e fala, poxa, mas de novo o RG? Mas não custa nada ele apresentar. Ali é uma situação que administrativamente, possivelmente ele consegue resolver sem um profissional. Então, cada caso um caso. Tem situações que são relativamente simples. Agora, tem situações em que ele vai precisar realmente do apoio técnico. Certo. E com o aumento desse pente fino, né? No caso, na sua opinião, tende a gerar um crescimento nas ações judiciais em 2026? Eu acredito que sim. Por dois fatores, tá? Primeiro, porque de fato vão existir algumas situações que não só o INSS não vai reconhecer num recurso administrativo, porque ele acaba sendo um pouco engessado. Tá? E eu acho que talvez uma boa parte da judicialização acontece por alguns profissionais que não querem discutir no administrativo porque já estão, sabe, você já não aguenta mais. Maçante, é maçante, a fila é grande, a demora é extensa. Você manda hoje um recurso pro RPS lá, ele
Nossa, às vezes é 6 meses para você ver um Eu primeiro... cheguei em casa, doutor, desculpa trabalhar, mas eu já cheguei em casa de ter 5 anos, ficar 5 anos Sim. pra ter essa decisão, né, Sim, no segundo eu grau. tenho casos assim, tenho casos muito específicos que a gente não judicializou por estratégia, tá? E aí a questão do profissional sentar com o cliente e falar, olha, seu caso não é pra gente judicializar agora, vamos manter no administrativo, mas eu tenho caso de 3 anos e pouco, você consulta lá, faz 1 ano e meio, 2 anos que ele tá no mesmo status. É uma situação em que a gente tá falando de repente de uma aposentadoria, na qual o segurado não depende. Quando a gente fala de benefício assistencial, que a pessoa conta com aquele valor para pagar as contas, para pôr comida na mesa, às vezes o administrativo não é o caminho por uma questão de celeridade. Sim. Então, na verdade, o judiciário acaba funcionando, né, como um corretor de falhas, né, de formas administrativas. Às vezes como corretor de falha e às vezes como o pai que puxa a orelha, tá? A gente tem situações em que a gente faz apenas um mandado de segurança, muitas situações assim, tá? Infelizmente, o processo fica algum tempo lá parado, a gente avisa o segurado e fala, olha, o caminho agora para a gente cobrar andamento, mandado de segurança. A gente faz um mandado de segurança, que não é algo simples, parece simples falando, mas existe uma técnica muito específica ali, só para o INSS olhar e virar, aliás, para o juiz olhar aquilo ali, virar para o INSS e falar assim, vai fazer. Vai fazer isso aqui? Vamos, põe isso aqui. Um remédio constitucional, né? Exatamente. Algo que seria simples, mas aí o INSS pega aquele mandado ali, que o juiz puxou a orelha dele e muitas vezes em 30 dias resolveu. Então, acaba tendo uma judicialização ou um aumento do uso do judiciário, até mesmo só não para obter um resultado em si, mas para ter uma cobrança de andamento do processo administrativo. Verdade. Infelizmente, o que a gente também vê na prática é que tanto no administrativo, né, como no caso em recursos administrativos, como também no judicial, a morosidade, né? Existe muita espera, né? Processo, por exemplo, mandado de segurança, já entrei em vários, mas assim, mesmo assim, o que poderia ser resolvido, instalar dos dedos ali rapidamente, ainda assim demora no Poder Judiciário até o juiz dar essa decisão e falar, vai fazer. Um problema acaba gerando o outro. Na medida em que o administrativo ele é muito falho, ele gera mais demanda judicial. O judiciário, a gente sabe que ele já está atolado de serviço. Nós temos muitas demandas para pouca gente resolver, isso é fato. Isso não é só desculpa que o judiciário dá para a gente quando a gente vai lá cobrar andamento, não. A gente sabe que existe milhões de demandas e pouca gente para pôr a mão naquilo ali para funcionar. Na medida em que eu vou enfiando mandado de segurança dentro do judiciário, por mais que eu tenha um juiz que vai ficar, olha, eu vou ficar só vendo mandado de segurança, uma hora a mesa dele vai estar cheia de mandado de segurança, ele não vai conseguir analisar dentro daquele prazo. Nós temos aqui, né, umas perguntas aqui de alguns ouvintes. Qual que é a pergunta aí, Carlão? Eu não... Deixa eu ver aqui. Chat. É no chat do YouTube. Deixa eu ver. Tá. Então, o Carlão vai ver aqui para nós aqui como a pergunta no chat, né? Mas continuando aqui o nosso raciocínio, doutor, vamos lá. Nosso bate-papo. E você que está aí nos ouvindo ou nos vendo, continue fazendo as perguntas que nós vamos fazer aqui. Tanto eu e o doutor Danilo vamos responder com o maior prazer, tá? Vamos tentar ser o mais claro possível. Isso, claro, é um assunto interessante, né? Sim. E acabar abordando, afetando vários segurados, né? Claro, já passou aqui a pergunta. Qual que é a pergunta aí, doutor? Vamos lá, aqui ó, o Jackson mandou o seguinte. Bom dia, minha amiga. Bom dia, minha amiga. Aqui é o Jackson. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O médico me deu o laudo para poder me aposentar, pois estou com 18 cirurgias no corpo e não posso mais trabalhar. Depois ele complementa. Mas o INSS negou minha perícia, mesmo sendo aprovada, lembrando que foi o médico do SUS que me deu o laudo, e a médica perita aprovou e eles do INSS negou. O que posso fazer? Obrigado, manda um abraço. Claro, um abraço pra você. Manda um abraço pro Carlos. Carlão, um abraço do só Jackson. Pro Carlão, um abraço aqui pra equipe. Mas abraço a você, Jackson. Doutor, eu gostaria de responder essa pergunta? Tá, vamos lá. Eu acho que o problema dele aqui, me parece que cai muito no que a gente falou. É difícil a gente pontuar para ele o que fazer sem eu olhar o laudo dele, tá? Porque o relatório médico dele, o fato dele ter feito
18 cirurgias aqui, como ele falou, de novo, a gente precisa entender o que isso impacta no dia a dia dele. Tenho conhecimento de pessoas que fizeram... Tem pinos na perna? Tá, ok. Então, ele tem um pelo que o Carlão tá falando aqui pra gente, ele tem um problema grave até, que impacta no dia a dia dele. Problema de mobilidade, problema com a perna, tem pinos na perna. A grande questão é que o INSS vai olhar para ele entrando e saindo do posto, talvez andando, e vai falar, olha, ele está apto, mas não vai entender o que ele faz, ou como é a vida dele no dia a dia. Se ele é um empresário, que ele pode trabalhar sentado da casa dele, esse problema não vai afetar. E aí é onde o INSS erra, que ele generaliza a situação. Mas se ele é um trabalhador comum, motoboy, por exemplo... Depende da atividade, Então depende muito da atividade. Então, Jackson, acho que o que você precisa fazer é assim, de novo, a gente vai bater naquela história do... Você vai precisar de um profissional para brigar com você. Por quê? Esse profissional, ele vai pegar a sua documentação médica, ele vai analisar o caso especificamente e vai pontuar contigo, olha... Você vai voltar no médico, vai pedir para o médico relatar aqui isso. São pontos que ele precisa relatar de como é o seu dia a dia, o que você faz. Você precisa de ajuda para andar, precisa de ajuda para, às vezes, tomar banho. Então, tudo isso influencia. E não adianta esperar que o perito do INSS vá fazer essas perguntas e vai analisar. Aí entra naquilo que a gente falou. O ônus da prova se inverte, na minha visão, de forma equivocada, mas a gente não tem como obrigar ou brigar que o INSS faça esse exame mais detalhado. Então, acho que ele precisa, de fato, de um apoio, né? de um apoio técnico profissional, porque o problema dele, ao que nos parece que não é simples, não é superficial, mas pode estar sendo mal... a informação pode estar sendo mal passada para o papel, automaticamente mal lida pelo perito. Eu já vi casos, inclusive... de uma pessoa com deficiência física, algo visível, né? Tem as paralisia, né? Você olha assim e fala, poxa, aquela pessoa não tem condições de trabalhar. Eu já vi casos de a pessoa tá assim, poxa, igual o caso daqui do Jacques que relatou, né? Com 18 cirurgias e tal. Situação bem difícil, conforme o Carlos demonstrou, na forma de andar e tudo tem problema e tal. Mas assim, mesmo assim eu já vi caso da pessoa entra com um requerimento e o INSS vai lá e indefere e diz assim, há condições, né, laborativas. Sim. Mas é incrível, como que aquela pessoa consegue trabalhar naquela situação? Sim, não, é bem complicado. E aí eu vou até além, que existe uma situação, nós às vezes olhamos para a pessoa e verificamos que ela tem a deficiência, porque é algo físico. E aí a pessoa entra com um pedido assistencial, por exemplo, e ela espera que o perito do INSS vai olhar para ela e vai falar assim, olha, eu estou vendo que você é deficiente, toma o seu benefício. E aí eu falo, por mais evidente que seja o seu problema de saúde, tenha isso em relatório médico. Ah, mas eu vou... Infelizmente... Aí, de novo, inversão do ônus da prova que não deveria existir. Vá a um profissional, vá a um médico. Ah, o meu problema é ortopédico, vai num ortopedista. O meu problema... Não importa. Procure um especialista e fala, doutor, eu preciso de um relatório constatando a minha incapacidade, a minha deficiência e as minhas limitações. Porque o perito do INSS não vai fazer isso. Certo. Então, do ponto de vista social e jurídico, né, qual que é o impacto, na sua opinião, esse impacto de suspender um benefício que possui, inclusive, natureza alimentar? Quando o segurado depende integralmente dele para sobreviver, então qual que é o impacto que isso acontece, na sua opinião? Olha, o impacto ele acaba sendo grande, principalmente quando a gente fala de uma situação em que aquela família ou aquele segurado depende exclusivamente do benefício. A gente está falando de benefícios assistenciais ou de benefícios por incapacidade. A pessoa estava trabalhando, não pode trabalhar, tem um benefício. Se esse benefício é suspenso, quem paga as contas? E isso acontece muito. Acho que o maior problema aqui não é a revisão ou não é a reanálise que o INSS queira ou não fazer. Acho que o problema aí, de novo, é a execução dessa revisão e os benditos prazos, né? Se o INSS conseguisse me chamar e em 10, 15 dias, não tô exigindo muito, tá? Nosso prazo no judiciário é 15 dias, né? Se o INSS me chama e fala assim, ó, vem, me traz a documentação, eu vou resolver isso 10, 15 dias, ok, tudo certo, volto a te pagar.
não teria prejuízo. O problema é que o INSS faz isso com prazos tão longos e nos quais ele mesmo não cumpre. O INSS tem 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Quando você vai ver, passou 10 meses e o INSS não fez. É verdade. A conta não fecha. Então, acho que o problema maior, de novo, não é a revisão em si. Ela causa um impacto muito grande porque ela é mal executada, não são cumpridos prazos e para o INSS acaba sendo só um número e ele não verifica aquela família, o quão faz falta um benefício para aquela família para o dia a dia. Verdade. Então, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, que foi bem relevante, né, de interesse social, muito obrigada, né, por esses esclarecimentos. Então, para nós encerrarmos aqui, doutor, qual que é a orientação que o senhor deixa hoje, né, para o segurado que recebe benefício e quer evitar ser surpreendido com uma revisão ou uma suspensão indevida? Tá, vamos lá. Você não tem como impedir que a revisão aconteça, mas você tem como se precaver quando ela acontecer. A doutora também pontuou lá no comecinho do programa que é importante que você tenha... não espere acontecer para ir atrás de um documento médico. Não espere o INSS te chamar para você procurar a documentação. Cria uma pastinha, eu sempre falo para meus clientes, olha, tá aqui, tá concedido, agora a gente até dá uma pastinha do escritório e fala, essa pastinha do escritório é para você lembrar que aqui dentro você vai ter organizado toda a documentação. O que é organizado? Relatórios médicos. Toda vez que vai no médico, pega um relatório, coloca ele em ordem cronológica, antecipe-se. Né? Não espere o INSS, porque quando o INSS fizer o seu chamado, você já tem tudo na mão. Você não vai precisar esperar os 30 dias que o INSS te dá. No dia seguinte, no máximo 2 dias depois, você já vai lá, protocola toda a documentação que o INSS pediu e você adianta e evita aí coisas de meses de análise, porque você já está com tudo mastigadinho para mostrar para o INSS. Certo, perfeito, doutor. Doutor, qual que é o seu contato, caso nossos ouvintes tenham algumas dúvidas, mais informações, qual que é o seu Instagram, telefone? Tá bom, vamos lá. Acho que hoje o canal mais utilizado aí é o Instagram, tá? Doutor Danilo Gregório, tá lá, dr.Danilo Gregório. No próprio Instagram tem o link lá dos meus contatos, do telefone do escritório, do telefone comercial. Eu posto pelo menos 2 vezes por semana algum vídeo falando de INSS, falando sobre benefício assistencial, dicas dentro disso que a gente abordou aqui. Então acho que quem tiver algum interesse, quiser assistir lá, tiver numa situação de o que é o CAD único, como funciona, onde eu vou, documentação, eu tenho um problema X, eu tenho um problema Y, a gente aborda tudo isso no Instagram. Eu acredito que lá seja o caminho mais fácil para... Às vezes a pessoa não quer sair seguindo link, manda um direct, a gente dá um retorno, faz um contato. Certo, perfeito. Então eu quero encerrar aqui o nosso programa, nosso episódio, com uma reflexão. O benefício previdenciário não é apenas um direito concedido, é um direito que precisa ser mantido e no cenário atual, quem não se prepara pode ser surpreendido. Então, eu sou a doutora Raquel Viana, advogada especialista em direito previdenciário. Para dúvidas e mais informações, o meu Instagram é @advogada Raquel Viana e meu telefone para contato é 97546 1136. 11 97546 1136. Se esse conteúdo fez sentido para você, essas informações aqui abordadas fez sentido para você, compartilhe com quem precisa dessas informações. Então até a próxima terça-feira às 9 horas. Conto com vocês. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Café Previdenciário. Apresentação: doutora Raquel Viana. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Prefixo de identificação.
identificação. Essa é a ZYU 773. Rádio Cidade das Rosas, operando em 87,5 MHz. Uma emissora do Sistema Radicom. Apoio Cultural. Rádio Cidade das Rosas FM. Atenção você ouvinte, já ouviu falar do suco Aloe Vera Gel, o poderoso para a sua saúde? Gente, o suco Aloe Vera Gel é rico em fibras, vitaminas, enzimas, aminoácidos e minerais. Olha, ele fortalece o corpo de forma natural, ajudando na digestão, na imunidade e vai te dar mais disposição para o seu dia a dia. E o melhor, ele não contém glúten e pode ser consumido por toda a família. Que tal investir em você, na sua saúde, no seu corpo? Quer mais saúde e vitalidade? Então adquira já o seu suco Aloe Vera Gel. Fale agora com a Liliane pelo WhatsApp que eu vou te passar. Anote aí: 11 9 7633 4566. Vou repetir: 11 9 7633 4566. Você faz o seu pedido e recebe aí na sua casa. A Liliane manda entregar para você. Adquira agora mesmo o seu suco Aloe Vera Gel e descubra os benefícios desse suco sensacional. Aloe Vera Gel, saúde e vitalidade em um só produto. Seja na correria do trabalho, relaxando em casa ou pegando a estrada, a gente tá com você em cada momento. Cidade das Rosas FM. Internet lenta? Isso ficou no passado. Com a Maxinet Fibra você tem velocidade de verdade, ultra rápida, estável, do jeitinho que você precisa. Trabalho, estudos, diversão, não importa. A Maxinet acompanha o seu ritmo sem travar. E tem mais, planos com Wi-Fi Turbo para deixar sua casa inteira conectada. Chame agora no WhatsApp 11 98535 0522 e siga a gente no Facebook e Instagram. Maxinet Fibra, mais velocidade, mais conexão, mais você. Não mexa no seu rádio. Aqui é muito mais músicas. Cidade das Rosas FM. Atenção motoristas de toda a região. Seu carro falhou? A bateria arriou? Preste atenção. Você precisa de bateria para carros, caminhões, motos, no brakes e geradores. A solução é Maverick Baterias. A Maverick Baterias trabalha com as melhores marcas originais de fábrica: Moura, Eliar, Acedelco, Condor e Krau. Loja 5 estrelas, super bem avaliada no Google. Qualidade, confiança e atendimento de primeira. Maverick Baterias. Avenida Tancredo Neves, 3398, Jardim Europa, Vargem Grande Paulista. Chame agora no WhatsApp 11 97633 8835 e peça seu orçamento. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão e tem condição especial no Pix. Entrega rápida e instalação grátis em toda a região. Teste de motor de arranque e alternador totalmente gratuito. Siga no Instagram Maverick Baterias, a melhor loja de baterias da região. Pode confiar. Muito mais músicas, muito mais músicas. Cidade das Rosas FM. Ó. Presta atenção nessa aqui, ó. Tem gente que é feliz sozinho, não quer ter nenhum passarinho pra dar água. Tem gente que gosta de ficar ficando de balada em balada. Mas Já eu gosto de morar junto com o meu amor. A gente vê filme, arruma casa, cozinha junto e à noite rouba coberto um do outro. Se eu soubesse o tanto que era bom, eu tinha casado mais novo. Só vejo vantagem e
Só que eu nem mencionei a beira par. A gente faz amor quase todo dia. Quase segunda, quase na terça, quase na quarta e quinta. E o povo fala que casado coisa pouco, mas quase todo fim de semana, com a mãozinha lá em cima, a gente faz amor